Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8 horas 26 minutos, 8 horas 26 minutos, uma ótima manhã para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você, trazendo os principais destaques até às 10 horas da manhã. Você participa pelo 993-519370, 993-519370. Se tiver sugestão de pauta, manda para cá. Se tiver informações sobre o trânsito, um áudio de até 30 segundos e a gente coloca aqui no ar, claro, para trazer uma dica para os nossos condutores. Quem me acompanha aqui e comanda todo o maquinário, os botões, o volume. Vou te cortar, hein? É ela. Se ela quiser cortar, ela corta. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a nossa programação. Em especial, um bom dia hoje para os usuários do transporte coletivo, que graças a Deus amanheceram e o ônibus está funcionando. A greve foi suspensa por hoje, por hora. Hoje vai ter reunião entre Prefeitura, entre Sinetran e a categoria dos rodoviários para falarem sobre o 13º salário. Já sinalizaram, pelo menos as empresas já sinalizaram que podem pagar até amanhã. Mas enfim, a gente vai aguardar essa reunião para mais tarde passar direitinho essa informação para você. Mas é um bom dia especial realmente, onde o usuário do transporte coletivo não foi aí prejudicado com a falta de ônibus. Bom dia para você que está no trânsito, um trânsito pesado na Constantino, Djalma, em alguns pontos da capital amazonense, esse trânsito mais pesado, mas principalmente para você que está aguardando a sua passagem aí pacientemente, enquanto tem condutor que quer atropelar, quer passar por cima. E é motociclista, é bicicleta e tudo, você tem que respeitar na paciência e estar acompanhando a nossa programação. Bom dia especial para você, uma ótima quinta-feira. Band News Manaus está no ar com muita informação, vamos juntos. Lembra que a gente falou ontem, né, Samara? Geralmente quando tem essa ameaça, não acontece. Né? Eles tentam resolver no dia anterior justamente para não ter essa greve. E a gente só agradece eles por terem ameaçado, por terem informado, porque vão sentar para conversar e o usuário não é prejudicado, ainda bem. Exatamente. Vamos seguindo com os destaques. Professores avaliam que corte em recursos do Fundeb pode prejudicar o pagamento do 13º salário e a economia local. Ricardo Chaves tem os detalhes. Com o corte do governo federal de mais de 440 milhões de reais da educação básica do Amazonas nos meses de novembro e dezembro, professores e políticos reagem à medida. O valor representa menos 22% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Tanto a classe política como a de profissionais de educação analisa que a decisão de diminuir o repasse vai prejudicar o pagamento do 13º salário, o abono dos professores e impactar a economia local dos 62 municípios do estado. E uma ação civil pública será ajuizada para manter a tarifa de energia dos amazonenses sem o custo adicional. Daniel Jordano tem as informações. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, prepara uma ação civil pública para impedir o reajuste da tarifa da energia elétrica no estado, anunciado nesta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A OAB defende que a população vive em um período pandêmico e relembra que a própria ANEEL havia emitido nota no início da pandemia de Covid-19 que não iria promover reajustes, mantendo a bandeira verde sem custo adicional aos usuários. A ação deve ser ajuizada
julgada na Justiça Federal nos próximos dias. A ANEEL decidiu reativar as bandeiras tarifárias das contas de luz e estabeleceu o patamar vermelho 2 para o mês de dezembro. A tarifa sofre acréscimo de cerca de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos pelos usuários. Valeu o barulho que a gente fez por aqui durante 2 dias. 2 dias a gente falando, chamando a atenção do poder público para essa conta de energia, sofrendo agora, nossa conta de energia sofrendo com 2 aumentos, do primeiro em novembro e agora com a tarifa, né, vermelha, uma bandeira vermelha. É complicado isso. Então, OAB, Defensoria, a própria Assembleia já de olho nessa situação para defender a gente, porque tá difícil, né? Nosso 13º vai ser guardado para pagar conta de energia e as dívidas do mês, fora alimentação. A Polícia Federal no Pará cumpre 2 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em Belém durante a 4ª fase da Operação Não Há Anonimato. O objetivo da operação é combater a pornografia infantil e pedofilia disponibilizadas na internet. Segundo a Polícia Federal, os crimes investigados são compartilhamento de pornografia infantil, armazenamento de pornografia infantil e também associação criminosa. O primeiro lote, com 600 litros de matéria-prima da Coronavac, já está no Brasil depois de chegar ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O produto do laboratório chinês Sinovac será envasado pelo Instituto Butantan e equivale a 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus. A carga especial deixou a China ontem e fez uma parada na Suíça e chegou mais cedo ao Brasil. Os resultados da 3ª e última etapa da fase de testes da Coronavac, que vão apontar a eficácia da dose contra o vírus, devem ser divulgados até o dia 15 deste mês. Band News. Tempo ensolarado na capital amazonense, mas que calor! 26 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 28 graus. Quem acompanha a nossa live pela internet, observa aí o sol entre nuvens, tá? Tem bastante nuvens hoje, nessa manhã de quinta-feira em Manaus, mas o sol prevalece. Lá vem ele. 94% de umidade do ar. E segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com algumas nuvens, com algumas não, muitas neste momento, e chove rápido durante o dia e a noite. E ontem a Climatempo acertou, né? Teve pancadas de chuva à tarde. Na área central choveu? Para onde você estava à tarde? Final da tarde, à noite? Não. Não, né? Aqui teve pancadas de chuva na área central, zona sul e centro-sul da capital amazonense. Uma chuvinha para aliviar o calor, porque ontem fez muito calor também. O sol apareceu, veio que veio. E a temperatura máxima para hoje também é prevista 33 graus. Temos 15 milímetros de chuva para esta quinta-feira. É uma pancada de chuva rápida que pode vir durante o dia e a noite. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho. Você, condutor, está aparecendo aqui no mapeamento uma ocorrência de trânsito na alça de retorno entre a Avenida das Torres e a Avenida Efigênio Salles, em especial para quem sai da Efigênio Salles e vai pegar a Avenida das Torres. Atenção, você condutor, você motorista. Essa é uma região que geralmente tem muito trânsito e quando há uma ocorrência a situação fica bem pior. Quem sai para ter acesso à Alameda Cosme Ferreira tem um congestionamento de 2 quilômetros na Governador José Lindoso. Na Efigênio Salles, no sentido Parque 10, também tem alguns pontos de lentidão. Na extensão pela Daci Vargas o trânsito melhora e na Teomário Pinto da Costa também, no sentido Dom Pedro. Agora, no sentido oposto, é aí que está o problema, hein? Que tem congestionamento desde a metade da Jacira Reis, toda a extensão da Teomário Pinto da Costa até ali o início, para ter acesso à Avenida Daci Vargas. Quem está na Coronel Teixeira, saindo da Ponta Negra em direção à área central, em direção à Avenida Brasil, principalmente, o condutor vai enfrentando um trânsito lento, passando um pouco o CMA, o Comando Militar da Amazônia, até a Igreja da Restauração. O condutor vai enfrentando esse trânsito mais lento. Não há ocorrência, mas sim uma grande quantidade de veículos nesta área da cidade. Ontem eu sei que tinha um carro em pane mecânica no meio da via, nas proximidades da Igreja da Restauração. Até o momento não apareceu nada por aqui,
então segue só com um grande fluxo de veículos na Coronel Teixeira, nesse trecho, passando um pouco do CMA até a Igreja da Restauração. 8h34, 8h34. Em instantes nós vamos ter a nossa coluna de política com Rosiane Carvalho. Vamos falar sobre diversos assuntos. Já está aí na ponta da linha? Vamos lá então, portanto, com Rosiane Carvalho. Política, com Rosiane Carvalho. 8h35, bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Hoje nós não estamos com Rosiane aparecendo na live, ela está participando por telefone, mas a gente promete que amanhã vamos sim ter a imagem de Rosiane também. Rose, a gente começa destacando um documentário, né, da Globoplay, não tem nenhum problema da gente falar aqui da concorrente, porque é um assunto bacana, interessante, porque destaca o noticiário jornalístico na pandemia, né, o Cercados, a imprensa contra o negacionismo na pandemia, estreia hoje e oferece aí ao espectador um ângulo inédito para as cenas que marcaram coberturas do coronavírus, inclusive com imagens da Band News FM, como foi dito mais cedo também no noticiário. É um documentário que eu estou muito ansiosa para acompanhar, porque ele vai mostrar, eu estou um pouco sem retorno, então quando eu terminar de falar, a gente vai tentando se comunicar aqui que a nossa mente seja indicada. Rose, a gente não está conseguindo ouvir, a gente vai refazer aí a ligação, Patrick, com a Rosiane Carvalho, para tentar entender aí, pegar as impressões dela sobre esse documentário interessante, né? Cercados, a imprensa contra o negacionismo na pandemia, que estreia hoje e traz uma ansiedade mesmo pelos jornalistas para acompanhar um pouco desse trabalho, né, Samara? Se passa, né? Não é fácil a gente ter passado, para quem é jornalista e está no front, está na rua principalmente, você está ali arriscando a sua própria vida, está ali trabalhando, está no meio dessa pandemia e as pessoas negando que aquilo esteja acontecendo, é muito cruel isso, é muito cruel. Então, vai valer muito a pena assistir esse documentário, Os Cercados, né? A imprensa contra esse negacionismo que tomou conta do Brasil, enquanto outros países não precisaram passar por isso. Aqui o pessoal está duvidando, e ainda tem gente até hoje que duvida, porque não teve ninguém da família que morreu, graças a Deus, mas continua negando, né, o vírus. Verdade, inclusive jornalistas, né, alguns. Não sei, não conheço, graças a Deus não conheço nenhum negacionista perto de mim. Jornalistas mas a nível nacional, a nível nacional, claro, para defender o governo, eles negam também que não é essa Coca-Cola toda que está acontecendo. Pois é, e o legal é que mostra os jornalistas que passaram dias em frente a hospitais, fazendo cobertura sobre a pandemia, mostrando a realidade, trazendo a público pessoas que pegaram a doença, que passaram por isso, famílias que tiveram praticamente várias pessoas que tiveram a Covid e que foram a óbitos. Rosiane Carvalho de volta. Oi, Rose, vamos lá. Bora, vamos tentar aqui. Agora tá bem melhor. Um retorno, eu não estou conseguindo ouvir vocês bem. Vamos lá, a gente tá te ouvindo melhor agora. Agora a gente vai ter que, infelizmente, cancelar. Eu sugiro isso. Bom, esse é um documentário importante para todos nós, acho importante, eu estou ansiosa para ver, porque ele vai falar sobre o ano da pandemia, ele acompanhou de perto jornalistas em todo o Brasil, e acho que ele é muito importante, até o teaser que eles usam, né, na divulgação dele, é que quando há desinformação, quando a desinformação é uma doença, o jornalismo é a cura. Então ele fala da peculiaridade desse ano em relação à questão sanitária, ao confronto de ideias, mas também em relação à negação da realidade, né? Capitaneada pela autoridade pública mais importante do país, cercada por seu grupo político, e aí acaba que também contaminando boa parte da população. Não à toa o nome desse documentário é Cercados, né? Porque faz uma referência ao espaço que foi dado à cobertura jornalística, à imprensa, né? Que é esse elo, esse canal de comunicação entre a informação pública e a população, e aí o cerco que é feito a esses profissionais na tentativa de que a versão única seja passada, uma versão única muitas vezes
contaminada pela desinformação, uma versão única contaminada pela fake news, né? Bom, o interessante também é que aqui do Amazonas há 3 profissionais em destaque nesse documentário: Edmar Barros e o Rafael Alves, que são repórteres fotográficos que em plena pandemia, no momento ali de maior risco, estavam presentes, né? Mostrando todas as imagens que tomaram conta do mundo inteiro, mostrando os absurdos, as coisas terríveis que aconteceram em Manaus. Ninguém pode esquecer o que aconteceu em Manaus, foi diferente e pior do que aconteceu em boa parte do mundo. Bom, e também tem o repórter cinematográfico que fez, né, as filmagens também é um amazonense, que é o Orlando Júnior. Muitas gravações desse documentário foram feitas por esse repórter cinematográfico. E, Rose, a gente, claro, está nessa ansiedade, mas muda aqui de assunto para falar que a Justiça Estadual do Amazonas pode conduzir as investigações da Operação Maus Caminhos. Com isso, todos os atos da operação podem ser anulados, Rose? Então, a informação circulou nesses dias da minha folga, né? E aí, a partir daí, já há repercussão a respeito dessa alteração da competência de se analisar. Há um risco muito grande, né, em relação aos pedidos que podem vir a partir daí. O que eu consegui coletar aqui, captar com os juristas que eu escuto, e são as minhas fontes em relação a essa questão. Com essa decisão, que é uma decisão liminar, é um habeas corpus que foi conseguido pela defesa do ex-secretário de Fazenda, Afonso Lobo, a terceira turma do STJ entendeu que não há prova de que os recursos que foram desviados eram recursos federais e que, portanto, a competência de se investigar deve passar à justiça estadual, né, ao âmbito estadual, e aí passa para um juiz de primeiro grau e o poder de denúncia fica a cargo do Ministério Público do Estado do Amazonas. Com essa decisão, segundo esses juristas que eu ouvi, os atos decisórios eles passam a ser anulados. E a decisão da juíza de aceitar a denúncia está entre esses atos decisórios. E aí, portanto, cabe o pedido para as defesas de que se anule tudo que foi decidido até esse momento, todas as condenações, todas as investigações a partir daí. Bom, o que pode acontecer? O Ministério Público do Estado do Amazonas receber todo o trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Federal de investigação. E o Ministério Público do Estado do Amazonas pode apenas cancelar, dizer, olha, concordo com todas as denúncias e reapresentar essas denúncias. No entanto, o juiz de primeiro grau não está obrigado a aceitar a denúncia, né? Não é automático essa aceitação da denúncia como já havia acontecido na Justiça Federal. A partir daí, há uma série de outras possibilidades. A possibilidade, inclusive, que não fique tudo concentrado num só juiz, como estava aqui com a juíza federal, Ana Paula. Acho que o final dessas últimas fases estava com outro juiz federal também, né? Mas pode dispersar na Justiça Estadual em vários juízes. Pode ocorrer que os crimes com menor potencial e menor pena, eles sejam prescritos, né, Arthur? Porque, assim, a prescrição é uma regra que existe dentro do andamento do processo e, a depender do crime, crimes de, por exemplo, de direcionamento de licitação e tudo mais, eles têm um período menor de prescrição. São crimes que possam ter 4 anos de prescrição, provavelmente vão ser cancelados, vão ser prescritos, e não vai mais caminhar e não vai resultar mais em punição para quem cometeu essa possível irregularidade, né? Porque a maus caminhos, os atos que estão sendo investigados, eles remetem aí para a época do governo Melo, né? Então, já tem um período aí de caminhada e que pode resultar nisso, né? Para além de todas essas questões, tudo passa a ser discutido novamente. Reclamações, todos aqueles pedidos preliminares que muitas vezes vão adiando e que adiaram na Justiça Federal a condenação final, né? A decisão final. E tudo isso torna o processo mais moroso, toda essa demora acaba também no final culminando na prescrição da pena final, né, quando acontece finalmente uma condenação, né, em casos muito demorados. Aí você lembra do que aconteceu na Albatroz, outras operações da Polícia Federal que também acabaram prescrevendo, né?
quando tem essa alteração de subir, descer e trocar a competência. Então, sim, há, nesse momento, no âmbito das pessoas do judiciário, né, pessoas do meio jurídico, a interpretação que essa alteração pode resultar, sim, numa nulidade e numa possível impunidade de situações que já foram compreendidas pela Justiça Federal, mesmo sem a competência, que é compreendida agora pela terceira turma, mas já foram entendidas pela Justiça Federal como atos de crime. Crime esses que representam o maior escândalo de corrupção do estado do Amazonas. Então, eu acho que é possível concluir que, neste momento, há, sim, um sentimento que essa alteração de competência, embora as pessoas compreendam que possa ser justa, que ela pode resultar numa impunidade, né? Uma impunidade aí para esses crimes relacionados a maus caminhos. É isso, 8h45. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, aciona a gente. Um ótimo dia. Bom dia. 8h46. Ponteiro pulou já por aqui. Os professores e políticos do Amazonas reagem a cortes em recursos do Fundeb. Os detalhes com o Ricardo Chaves. Os professores e políticos reagem contra o corte de mais de 440 milhões de reais da educação básica realizado pelo governo federal. A previsão é que o governo do estado e os 62 municípios recebam menos 22% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, nos meses de novembro e dezembro. A medida está publicada em portaria interministerial do Ministério da Educação e da Economia. Na avaliação da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sintean, Ana Cristina Rodrigues, a decisão de diminuir o repasse vai prejudicar o pagamento do 13º salário e o abono dos professores. Vamos entrar em contato com os deputados federais e senadores para verificar qual medida nós podemos encaminhar junto com eles. Agora, de imediato, nós podemos dizer que isso vai implicar diretamente na vida e na valorização do trabalhador, vai atrapalhar a valorização do salário. Em sessão ordinária dessa quarta-feira, a deputada estadual Terezinha Ruiz, do Democratas, disse que muitos gestores do interior do estado manifestaram preocupação com o corte do recurso. Estão de orelha, cabelos em pé. O último repasse de novembro, que deveria ter caído segunda-feira ou terça no máximo, já será menor e até agora, até ontem à tarde, ao final da tarde, não tinha sido repassado. Todos os municípios perderão recursos do Fundeb, porque diminuindo os recursos, diminuirá também os valores a ser repassados aos professores. Dos estados da região norte beneficiados com a complementação da União, o Amazonas é o mais afetado pela medida. Em seguida vem o Pará, com menos 13%. Segundo o governo federal, o corte é devido à queda da arrecadação dos principais impostos que compõem o Fundeb, no caso o ICMS e os fundos de participação dos estados e dos municípios. A medida foi motivada pela pandemia do coronavírus. A capital Manaus terá menos 81 milhões de reais de recursos para a educação básica. O mestre em educação pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Kleber Ferreira, analisa que o Fundeb é a principal fonte de renda de municípios e o corte pode fazer com que a economia local seja impactada. Os municípios, eles precisam, e a gente sabe muito bem que o pagamento dos servidores, ela é uma medida necessária para manter a economia, os recursos, o consumo, porque alguns municípios não têm receita do Tesouro, não tem uma outra fonte de receita que não seja o Fundeb para pagar os seus profissionais. Em nota, a Secretaria de Estado em Educação, SEDUC, informa que tomou conhecimento da portaria interministerial e que está analisando os impactos causados no orçamento em decorrência do ato do governo federal. Vamos aguardar, né? Ninguém merece um troço desse, né? Tirar dinheiro da educação no momento em que vivemos, precisamos da educação e principalmente um olhar redobrado. Viu o que aconteceu nesse ano de pandemia, onde as crianças foram afastadas das escolas, do convívio da escola, tiveram que ficar dentro de casa, tiveram um prejuízo no ensino. E para o ano que vem a gente precisava de mais incentivo, não de corte, infelizmente. Sem dúvida, sem dúvida. E o Fundeb é fundamental porque parte dele é utilizado para o pagamento dos professores. Ele não serve como aquele bônus, muitas das vezes. Ele serve como pagamento mensal. Isso foi esclarecido por uma pessoa que conhece bastante do Fundeb, o deputado Serafim Correia, numa live com a Aspron sindical. Ele esclareceu cada detalhe disso, dizendo que o Fundeb ele deveria ser utilizado como aquele bônus, né, para o professor, mas não, boa parte dele é utilizada
para o pagamento mensal do professor. Então, se há essa retirada do Fundeb, isso pode prejudicar também o pagamento aí dos educadores, o que é muito ruim. E isso que você falou, a gente está no momento de pandemia e aí não receber o salário, como é que fica? É ruim, né? Não é nem de se pensar. 8 horas... Opa, pode... Vamos lá, tem a participação Samara. do nosso ouvinte, às 8 horas e 50 minutos. Tem a Nilza Souza, do bairro Nova Esperança, acompanhando a nossa programação. E a Nilza diz o seguinte: nossos agradecimentos a todos da equipe Band News. Nosso apelo foi resolvido. Muito obrigado. Os moradores da rua Professor Castro Figueiredo estavam pedindo ajuda para a rua que estava todas às escuras. E eles foram atendidos. Trocaram as lâmpadas, agora está top. Obrigado de coração. É a Nilza Souza agradecendo a equipe. Parabéns à equipe aí da produção, os repórteres que correram atrás de resposta com o poder público, e os moradores foram atendidos do Nova Esperança. E o Raimundo Filho também mandando aqui um bom dia. Bom dia, Samara e Arthur. Estou em Boa Vista, mas estou ligado na Band News Difusora FM. Forte abraço ao Raimundo, ligado em Boa Vista. Grande abraço, acompanhando possivelmente pela internet, né? Isso, ele está pelo Facebook acompanhando a nossa live. 8h51, e a polícia prende um integrante de facção criminosa com 7 armas de fogo na zona norte de Manaus. Informações com Alex Ferreira. Um homem identificado como Anderson dos Santos, de 35 anos, mais conhecido como Bocão no mundo do crime, é preso nesta quarta-feira em ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP. Foragido da Justiça, ele foi recapturado com 7 armas de fogo no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. Entre as armas apreendidas estão uma carabina calibre 22, uma submetralhadora 9mm, uma espingarda calibre 20 e uma pistola 765. As armas estavam enterradas, afirmou o secretário de Segurança Pública, Coronel Luismar Bonates. Segundo ele, a apreensão das armas ajuda a evitar crimes na capital. De um mandado de prisão em aberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas, estava foragido em outro estado da federação, veio para cá aproximadamente há uns 10 dias, com o apoio da inteligência da Secretaria de Segurança, nós conseguimos fazer essa prisão dele e a apreensão dessas 7 armas escondidas no quintal de uma casa no bairro de Santa Etelvina. Com isso aí nós desarticulamos mais uma parte de grupo criminoso que iriam fazer, provavelmente, homicídios aqui na cidade. Com o suspeito, a polícia também encontrou munições de vários calibres, documento falso e mais de R$3 mil em dinheiro. O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, fala sobre o trabalho integrado das equipes de segurança pública. Trabalho integrado da polícia, coordenado, e sempre a população denunciando através do 181, do 190, dos nossos contatos de inteligência. Tenha certeza que nós vamos agir de forma rápida para fazer com que o crime não aconteça. O importante é nós estarmos nas ruas recebendo essas informações para que o cidadão possa estar tranquilo. Volto a enfatizar, nós não vamos recuar, nós não vamos retroceder de maneira alguma. Além de Anderson Santos, foram presos outros 2 infratores que não tiveram nomes divulgados. Um deles com tornozeleira eletrônica. O trio foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Nosso ouvinte participando aqui, mandando mensagem. Nosso ouvinte, final de telefone 1641, Roberval, falando aqui na sua mensagem de voz sobre essa situação dos rodoviários. Aí ele diz aqui, na opinião do nosso ouvinte, isso é a categoria forçando o aumento, para que eles tenham aumento também, né? Um aumento na passagem de ônibus. Vale lembrar que não vai ter aumento, já estamos no final do ano, último mês, e o novo prefeito também já sinalizou que tão cedo não tem um novo aumento enquanto eles não se acertarem ali. Então, nada de aumento de ônibus por enquanto. Pois é, e a gente viu tanta proposta, né, dos candidatos, inclusive do próprio prefeito eleito, em relação ao transporte coletivo. Falaram bastante, porque esse é um dos grandes problemas aqui da nossa cidade, a mobilidade, em especial o transporte coletivo. E aí vamos ver, né, quais serão as melhorias para o transporte coletivo, se vai ter mudança, se não vai ter mudança. Já estamos vendo essa mudança a partir de agora, né, com novos ônibus vindo sem o cobrador, com o sistema apenas da bilhetagem. Você vai lá, passa o seu vale transporte, passa na catraca e vai para trás. Não tem mais ali aquele manuseio do cobrador. Não sei, vamos ver até que ponto isso pode funcionar, se é bom, se não é ruim. Os analistas, pelo menos
os engenheiros estão dizendo que isso é bom, né, para mobilidade e tudo mais. E aí tem aquele outro problema que a gente falou ontem, né, pessoas desempregadas. É uma série de coisas que a gente espera que tenham melhorias para o transporte coletivo. E a gente espera que tenha melhoria também com a nova administração e a situação dos amarelinhos. Nosso ouvinte, final de telefone 8778, mandou um bom dia aqui pra gente e dizendo, gente, até quando os condutores, o trânsito vai ficar a mercê, o trânsito e os usuários do transporte alternativo, que são os amarelinhos, vão ficar a mercê da falta de fiscalização, segundo o nosso ouvinte nessa área lá da Zona Leste, principalmente na Grande Circular. Ele todo dia é um aperreio, teve aquele incidente, pessoas ficaram feridas, teve aquele último incidente com o amarelinho que capotou. E a situação parece que não aconteceu nada. Nosso ouvinte está dizendo que continua a mesma coisa. Então ele espera que também a nova administração ponha mais disciplina nesse transporte na Zona Leste da capital amazonense. E uma fiscalização mais efetiva, né? A gente destacou também a questão do motorista do acidente que estava com a carteira vencida. Tudo bem que poderia até utilizar ela vencida, mas isso deveria ser uma obrigação. Você é motorista, você está conduzindo vidas. Então você tem que ter a obrigação de estar na legalidade. Ah, mas pode, o prazo permite. Mas não deveria, né? Não deveria, a própria empresa deveria exigir isso, a prefeitura exigir isso, para que essas pessoas andem na legalidade. Já é tão criticada, uma categoria tão criticada pela sociedade, e as pessoas, e aí eles dão margem para mais crítica, né? Estando na ilegalidade. Complicado. A gente tem matéria agora da Cindy Lopes, completinha, falando sobre a ação criminosa lá no Pará. O governo do Pará teme novo ataque em municípios próximos a Cametá. As forças de segurança do Pará estão em alerta após um grupo criminoso invadir uma agência do Banco do Brasil no município de Cametá, no nordeste do estado. O assalto ocorreu nesta quarta-feira. Segundo o governador Helder Barbalho, os assaltantes podem voltar a atuar em outras cidades da região. Nós temos que estar atentos e alertas na região, e todo o sistema de segurança está em alerta para evitar que, porventura, eles tentem uma nova ação em outros municípios, em outras unidades bancárias. Nós vamos permanecer aqui com o BOP, com o CORE, com o núcleo de inteligência, com tudo que há de especialidade, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. A polícia afirma que foi constatado que os membros da quadrilha possuem sotaque nordestino, o que levanta a suspeita de serem de fora do estado. O assalto durou mais de 1 hora e envolveu mais de 20 criminosos que portavam armas de grosso calibre, como fuzis. O quartel da Polícia Militar também foi invadido pelo grupo. Uma pessoa que foi usada como refém foi alvejada pelos assaltantes e morreu no local. Em vídeos que circularam pela internet, os moradores registraram momentos de terror. Refém, pegaram o refém aqui, ó. Bateram muito na gente. Foi calmo, chefe. Segundo o governo, os criminosos explodiram o cofre errado e nenhum valor foi levado. O assalto em Cametá ocorreu um dia após uma quadrilha invadir uma agência do Banco do Brasil no município de Criciúma, em Santa Catarina. Até o momento, as investigações não apontam ligação entre as duas ocorrências. Tecnologia, com Warrison Lacerda. A decisão da Apple de deixar de enviar carregadores aos usuários que adquirirem um novo iPhone gerou muita polêmica. E agora pode ser que a Apple precise voltar atrás nessa decisão, não é isso, Warrison? Maíra, quando a Apple anunciou seus modelos mais recentes de iPhone, o iPhone 12, ela deixou claro e anunciou para todo mundo que não mais enviaria dentro das caixas dos aparelhos carregadores de baterias, desses aparelhos. E a justificativa foi de que muita gente já tem carregadores esquecidos nas gavetas e isso seria um jeito de diminuir a pegada de carbono desses aparelhos e como um todo da empresa, Mas a verdade, Maíra, é que essa é uma explicação que ficou no meio do caminho. O Procon concluiu que a Apple deve incluir carregadores nos aparelhos que são comercializados aqui no Brasil. E o Procon emitiu essa nota, emitiu essa opinião
essa semana. Ainda não dá para saber exatamente se a Apple realmente vai se ver obrigada a fazer isso aqui no Brasil, mas o Procon parece muito determinado, pelo menos o Procon aqui de São Paulo. É importante dizer que isso é uma atitude do Procon paulista. Esse órgão paulista parece muito determinado a fazer com que a Apple mude de posição e passe a oferecer aos consumidores, aos clientes que comprem os novos iPhones, também o carregador, sob pena de sofrer multas, inclusive, né? Segundo o Procon, a Apple estaria infringindo alguns códigos do Código do Consumidor aqui no Brasil. A empresa ainda não se posicionou em relação a isso, ainda não dá para saber qual vai ser o final dessa história, né, Maíra? Mas eu particularmente acho que o Procon tem toda a razão. Espero que essa visão do Procon de São Paulo prevaleça e que a empresa precise rever isso, de preferência não mexendo no preço. Vale lembrar que os iPhones aqui no Brasil já têm um preço bastante salgado, né, Maíra? Acima de R$10 mil, na verdade, cerca de R$13 mil quando a gente fala dos modelos top de linha. Talvez esse preço suba ao incluir os carregadores, se assim acontecer, mas pelo menos a relação é mais honesta, mais transparente, coisa que eu acho que nesse momento não está acontecendo, Maíra. E se você tem dúvidas sobre esse ou outros assuntos, escreva para o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 3 minutos, 9 horas 3 minutos, mais um bloco do Band News Manaus. Muito obrigado pela sua audiência boa, você que acompanha a nossa programação nesta manhã de 26 graus, com agora sol entre nuvens, mantém, né? Aquele sol entre nuvens, clima bom, clima agradável, depois de muita chuva, depois de um sol também, é aquele clima de Manaus, né? Do nada tá um sol e aí você pisca, choveu. E não é qualquer chuva não, é uma chuva forte. É daquelas pancadas mesmo, né? Às vezes com direito a tudo. Raios, trovões e ventania. Pois é. 15 milímetros é a previsão para hoje, portanto saia de casa preparado. Bom, o Ministério Público do Estado instaura procedimento administrativo para apurar os reflexos da violência contra os motoristas de aplicativos. Detalhes com a repórter Gabriele Moura.
O procedimento é o resultado das 2 reuniões que os motoristas fizeram com representantes do Ministério Público Estadual sobre a situação relatada por eles e depois do registro de mais uma morte de um motorista ocorrida no dia 26 de outubro. O profissional estava fazendo uma corrida para o bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, quando foi morto a tiros por bandidos. Após várias reuniões, o MP pediu por meio de ofício ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, que informe no prazo de 10 dias sobre a regularidade da prestação de serviço dos aplicativos e de que forma o IMMU os tem fiscalizado, informando ainda de que maneira podem contribuir com a questão do enfrentamento à violência contra os motoristas de aplicativos. É uma violência que cresce a cada dia, né? Contra esses motoristas. A gente tem visto aí e acompanhado mortes depois de assaltos, né? E o que é interessante, né? Hoje não existe mais aquela pessoa, esse aí é um suspeito, então não vou parar para ele. Hoje são pessoas bem vestidas, pessoas acompanhadas, né? Um casal, né? Na saída de shopping, e aí você pega esse casal, e aí do nada a pessoa puxa uma arma e diz, para em determinado lugar, segue esse trecho, ou eu vou te abandonar, ou vou te amarrar, ou vou te executar. O interessante era isso, se esses bandidos que atacam esses profissionais, os motoristas de aplicativo, se eles tirassem, né, pelo menos deixassem o motorista para trás, mas não, eles levam o motorista junto. Quando não colocam no porta-malas, abandonam o carro em qualquer canto, eles estão sendo mortos. Então está muito cruel essa situação, só cresce aqui em Manaus, né, esses casos de mortes de motorista de aplicativo. Eu tenho visto, isso tem gerado medo não somente para a categoria dos aplicativos, mas para taxistas também, né, veteranos, que eu tenho visto algumas empresas que eles quase não pegam pessoas na rua. É mais ali quem é do contrato, quem é da empresa, para evitar justamente, porque se é um contrato, se é de alguma empresa, aí tem os dados da pessoa, tem todas as informações, é uma segurança. E agora pegar a gente na rua, acaba que isso pode gerar um reflexo negativo para você que um dia precisar, você cidadão de bem, precisar de um motorista de aplicativo, ele não vai passar na sua rua porque ali é perigoso. É área vermelha. É área vermelha. E aí, pessoas de bem, como é que ficam diante de tudo isso? Isso, então o Ministério Público já chamando atenção para essa situação, para mais fiscalizações e cobrando também, claro, mais segurança à categoria. E o Amazonas registra quase 180 mil casos da Covid-19, de acordo com informações do boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. No novo balanço, 16 mortes foram contabilizadas, elevando para 4.912 o total de óbitos. A taxa de ocupação de leitos de UTI de pacientes com a Covid-19 é de 77% em todo o sistema de saúde do Estado. Entre os casos confirmados da doença no Amazonas, há 402 pacientes internados, sendo 222 em leitos clínicos, 175 em UTI e 5 em sala vermelha. O governo do Pará monta uma força-tarefa para localizar a quadrilha que fez um ataque criminoso a uma agência do Banco do Brasil no município de Cametá. A ação tem apoio das polícias federais, militar e civil e Centro de Perícias Renato Chaves. O caso, registrado na madrugada de ontem, envolveu mais de 20 criminosos com armas de grosso calibre. Segundo o governo, a quadrilha explodiu o cofre errado e nenhum valor foi levado. Uma pessoa foi morta e outra ficou ferida. De Brasília, o destaque agora com Natália Pazzi. Uma nova falha de segurança no sistema de notificações de Covid-19 do Ministério da Saúde deixou expostos na internet por pelo menos 6 meses dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Não foram apenas pacientes com diagnóstico de Covid que tiveram sua privacidade violada, como ocorreu em outro caso de exposição. Desta vez, ficaram abertas para consulta as informações pessoais de qualquer brasileiro cadastrado no SUS ou beneficiário de um plano de saúde. Segundo o Estadão, foram expostos cerca de 243 milhões de registros de pacientes, nos quais constavam informações como o número do CPF, nome completo, endereço e telefone. 9 horas 8 minutos e cresce o número de apreensão de alimentos impróprios para consumo em Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura.
9 toneladas de alimentos de origem animal impróprios para o consumo humano são apreendidos no Amazonas. O número é maior que o mesmo período do ano passado, que teve 7 toneladas de produtos retirados de circulação antes que eles chegassem ao consumidor. As apreensões são de fiscalização tanto nos estabelecimentos produtores quanto no envio dos produtos para a capital. Os produtos são tirados de circulação e levados à análise ou destruição dos alimentos produzidos, transportados e armazenados fora dos padrões higiênicos sanitários previstos em lei, como explica o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, Alexandre Araújo. Todos aqueles produtos de origem animal, para serem processados, beneficiados, tem que ter o serviço de inspeção estadual, que é de responsabilidade da ADAF. Laticínios, matadouros, entrepostos de pescado, de mel, de abelha. Nas vistorias também foram constatados problemas de higiene nas instalações e na armazenagem dos itens de origem animal. A fiscal agropecuária médica veterinária da ADAF, Nádia Valente, diz como funcionam as fiscalizações. É importante alertar o consumidor, realizar a verificação dos rótulos dos produtos que estão sendo consumidos. E caso verifique alguma inconformidade, entrar em contato com o número da ouvidoria da ADAF ou procurar a agência da ADAF nos seus municípios. Os produtos foram encaminhados ao aterro sanitário municipal para destruição. E você pode encaminhar à ADAF denúncias relacionadas ao processamento de alimentos de origem animal por meio da ouvidoria. O telefone é o 99380 9174, 99380 9174. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O STF começa a julgar amanhã a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Mônica, bom dia para você. Não. O Supremo vai começar, como disse você, a julgar amanhã no plenário virtual a possibilidade da reeleição dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara. Primeiro vou dar os fatos aqui, né, Megali, depois a gente explica. E há uma movimentação intensa do governo Bolsonaro, inclusive, e do centrão bolsonarista para impedir a reeleição do Rodrigo Maia, que já está no seu 3º mandato. Quer dizer, ele não admite, mas ele quer se reeleger, obviamente. E qual seria a tendência hoje? A tendência é de dizer que a reeleição não é inconstitucional, que é uma questão interna do Congresso e cada uma das casas decide a sua própria regra. No caso do Senado é tranquilo, Davi Alcolumbre está no seu 1º mandato, poderia se reeleger uma vez, além disso ele tem a simpatia do governo. O Rodrigo Maia já é mais complicado, quer dizer, ele já está no 3º mandato, então há uma movimentação no próprio Supremo para se limitar o número de mandatos que um parlamentar poderia ter na presidência. Então, ou seja, você admite que pode ter reeleição, mas não para quem já teve 2, 3 mandatos. Bom, essa regra, aí há outros ministros, outros magistrados que defendem que essa regra não poderia alcançar o Rodrigo Maia, só valeria para frente. Eu não sei se você sabe, é mais ou menos aqueles vários presidentes já se reelegeram assim em países que não tinham reeleição. Aí vem a reeleição, como por exemplo na Bolívia. Não, mas essa regra não vale para agora, só vale para frente. Portanto, eu posso ter meu 3º mandato. Seria mais ou menos isso. Então, há uma certa divisão no Supremo Tribunal Federal. Agora, Megali, é fundamental a gente saber quem vai presidir a Câmara dos Deputados, porque parece aquela chatice, mas é a presidência da Câmara dos Deputados que pode decidir, por exemplo, se vai votar questões de liberação de arma, se vai votar questões como escola sem partido, se vai votar questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, Ou se vai inviabilizar o governo, né, Mônica? Veja o que Eduardo Cunha fez com Dilma Rousseff. Ou se vai inviabilizar o governo. Quer dizer, no caso, o Rodrigo Maia mostrou que não, né? Embora ele faça muita oposição, mas o Rodrigo Maia tem um alinhamento ali com o que a gente poderia chamar, vamos chamar de oposição ao governo, que na verdade barrou várias iniciativas ali, como essas que eu estou te falando. Então, faz uma grande diferença a gente ter lá ali na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, um deputado totalmente ou mais alinhado ao governo e um deputado com maior autonomia. Quando a Mônica Bergamo fala, até os assuntos mais áridos se tornam fascinantes. Mônica, mais um show. Um beijo para você, até amanhã. Obrigado, um beijo, até amanhã.
9h14, a Defensoria Pública do Amazonas solicita urgência em ação para barrar o aumento da tarifa de energia elétrica. Temos a reportagem com a produção de Tawane Costa e a locução de Guilherme Guedes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressa com pedido de tutela de urgência, pedindo que a empresa Amazonas Energia se abstenha de proceder ao reajuste, autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$500 mil na hipótese de descumprimento. O órgão argumenta que, como o reajuste será aplicado em dezembro, faturas começarão a ser lançadas neste mês, já com o aumento, caso não haja uma decisão judicial que o proíba. No mês passado, houve um reajuste pela revisão tarifária extraordinária de 5,31% da Amazonas Energia. E agora, a ANEEL decidiu reativar as bandeiras tarifárias para o patamar vermelho 2. Nesta quarta-feira, em sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Serafim Correia, do PSB, repudiou o aumento da tarifa. Isso vai significar que, além do aumento que a ANEEL já impôs de quase 6%, nós teremos um outro aumento. Então, o povo do Amazonas vai pagar 2 aumentos. Eu quero manifestar aqui o meu repúdio, porque é muita punição para um povo que já enfrenta tantos problemas como pandemia, vai ver a sua conta de energia ir muito mais além do que já estava previsto ir. Segundo o diretor-geral da ANEEL, André Pepitoni, a medida está mantida até o final de dezembro por conta dos efeitos da pandemia. Considerando o cenário que estamos vivendo, que agora que se projeta para o mês de dezembro, é importante dar um sinal ao consumidor de que a geração no país está cara pelo fato de estar sendo atendida com termoelétrica. Então, estamos anunciando aqui que o mês de dezembro operará no país a bandeira tarifária vermelha patamar 2. Para o aposentado José Mascarim, os consumidores terão que se programar na hora de quitar as contas. Ao caso da conta de energia, eu acho um absurdo. Para quem ganha um salário de R$ 1.045 por mês como aposentado, o meu salário vai ficar 50% só para pagar energia. A Defensoria aguarda a decisão da Justiça Estadual para avaliar eventuais novas medidas a serem tomadas. E a Amazonas Energia informa, através de nota, que adotará as providências para a defesa de seus interesses. A empresa frisa que o reajuste tarifário é previsto por lei para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, sendo regulamentado pela ANEEL, que considerou também os impactos econômicos advindos da pandemia do coronavírus. Mas 2 aumentos, hein, Amazonas Energia? 2 aumentos. Tiveram um concedido através de audiência pública, debateram, não adiantou nada, teve aumento. Aí agora, essa surpresa no começo de dezembro, com mais a bandeira tarifária agora em vermelho. Quer dizer, é mais um aumento para o amazonense. Quer dizer, 2 aumentos, um seguido do outro, aí é complicado. Muito complicado, né? E não poderia postergar esse aumento, né, do 1º de novembro, por exemplo, aqui no Amazonas, já sabendo que poderia ter esse aumento dia 1º de dezembro, né? Aí a empresa pode dizer, mas eu não sabia que ia ter esse aumento. Mas claro que sabia. Isso aí é uma discussão interna entre eles, né? E aí vem o 1º de novembro, aumento. E aí mantém esse aumento. Agora 1º de dezembro já começa a contar esse aumento para no fim do mês chegar aquela conta com um acréscimo de 10%, 15% no valor que você geralmente paga, que não estava contando com esse valor. Enfim, é uma problemática. A gente pede mais discussão desse assunto. A gente pede mais discussão desse assunto na Assembleia Legislativa, né, da própria OAB, uma ação mais efetiva da Defensoria Pública. Por que não da Câmara Municipal, né? Se há alguma coisa, se há algum pedido, se há alguma amizade com alguém das instâncias superiores, que faça, que utilize. Nessa hora os lobbies não funcionam, né? Sim. Para lobby, para conseguir coisa pessoal, eles conseguem. Agora, lobby para defender o povo do Amazonas é difícil, é uma discussão, é um nhenhenhen. Ai, não é fácil. Nada de pisca-pisca esse ano em casa. Sim. Esses aumentos aí, um seguido do outro, nada de pisca-pisca. Acabou. Vai ficar nos escuros. O Papai Noel vai chegar no escuro. Cuidado com o Billy Joe. Cuidado que a lareira que vai tá acesa esse ano porque não tem pisca-pisca. Cuidado com o Billy Joe. Sua viagem com Ricardo Freire. Ando viajando na
viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo! Hoje eu vou viajar na viagem do Diego, que em março do ano que vem gostaria de viajar a Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ele pergunta se o aeroporto de Bonito já está recebendo voos de novo e se vai ter voo direto para lá em março, porque ele só vai para lá se for em voo direto. Beleza, Diego, olha, Bonito volta a receber voos diretos agora em dezembro e tem voos previstos sim para março. Quem opera a rota é a Azul, que faz uma rota triangular. Os voos partem de Campinas, em São Paulo, pousam em Bonito e de lá vão para Corumbá, no Pantanal Sul Mato-Grossense, voltando de Corumbá para Campinas. Os voos estão acontecendo 4 vezes por semana, às quartas, sextas, sábados e domingos. O aeroporto de Campinas, o nome oficial é Viracopos, é bem conectado à malha da Azul e se você morar em São Paulo, vai estar a pouco mais de 1 hora de carro da zona oeste de São Paulo. Desembarcar em Bonito é bastante conveniente. Você evita um transfer cansativo de 3 horas entre o aeroporto de Campo Grande e a cidade de Bonito. Mas também é um voo caro, viu? Dependendo de onde você embarcar, vai sair até R$ 3.500 ida e volta por pessoa, mesmo comprando com antecedência, porque essa rota é operada apenas pela Azul, não tem concorrência. Já os voos para Campo Grande, apesar de também serem caros quando comprados de última hora, entram mais facilmente em promoção, porque tem concorrência na parada. Para março, por exemplo, eu encontrei voos ida e volta a partir de R$ 600 com a Latam. Normalmente, a melhor relação custo-benefício para quem quer desembarcar direto em Bonito é comprar um pacote. Os pacotes mais baratos, incluindo hospedagem, costumam sair pelo preço da passagem. Querendo uma hospedagem melhor, você paga um acréscimo dentro do mesmo pacote pelo upgrade. Vai por mim! Viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Dúvida de diversos ouvintes. A pensão alimentícia recebida é isenta de imposto de renda? Não, meus caros. O rendimento recebido a título de pensão está sujeito ao recolhimento mensal através do famoso Carnê-Leão e a tributação através da tabela do imposto de renda à pessoa física, que pode chegar a 27,5% para rendimentos acima de R$ 4.664,68. O contribuinte do imposto é o beneficiário da pensão, ainda que esta tenha sido paga a seu representante legal. O beneficiário deve efetuar o recolhimento do Carnê-Leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. Agora, vou além. Sempre tem um porém. A pensão alimentícia paga em bens e direitos não está sujeita à tributação sobre essa forma de Carnê-Leão, por não ter sido efetuada em dinheiro. O alimentante, ou seja, quem recebeu a pensão, deve apurar o ganho de capital relativo aos bens e direitos dados em pagamento, quando tributáveis, considerando como valor de alienação o valor da própria pensão alimentícia. O ganho de capital está sujeito a alíquotas diferentes da tabela do imposto de renda. Eu sei, é complicado. Importante sempre consultar um especialista. Querem saber mais sobre tributos do seu dia a dia? Acessem o podcast Minuto do Contribuinte na Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona, escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muito
muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h24 minutos, e a ação civil pública contra 3 pessoas da mesma família e contra o município de Benjamin Constant é ajuizada por causa de reintegração de posse de terrenos indígenas. Guilherme Guedes tem os detalhes ao vivo. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas após a construção de muro para impedir o acesso dos indígenas ao lote de terras em uma comunidade. De acordo com o MPF e a DPE, os terrenos, que abrigam desde a década de 1990 uma igreja presbiteriana e 2 alojamentos construídos pelo pastor colombiano, ficaram abandonados e tomados pelo mato por mais de 10 anos. Nesse período, conforme a apuração, o local tornou-se ponto de venda e uso de drogas, com a ocorrência de assaltos a partir do fim da tarde. A medida pede a anulação judicial do título definitivo e do alvará de construção no local e a condenação do colombiano por danos sociais no valor de R$100 mil e por danos morais no valor de R$30 mil. E a gente tem mais informações chegando ao vivo, direto da redação, agora com a Tawane Costa. Cerca de 200 irregularidades são registradas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas Arcepan, 9 meses após a publicação do decreto estadual que restringiu os serviços de transporte hidroviário e rodoviário intermunicipal. As abordagens geraram 64 notificações e 35 multas de até R$10 mil. Entre as principais irregularidades constatadas em quase 260 dias de fiscalização, se destacam o descumprimento da limitação da capacidade das embarcações. No Amapá, entra em vigor hoje o decreto que suspende por mais 15 dias as atividades de bares e boates em Macapá. As atividades já estavam suspensas há mais de um mês como parte das medidas restritivas de prevenção a novos casos da Covid-19. A Prefeitura de Macapá assinou um novo decreto ontem. Entre as proibições está a do funcionamento de bares e casas noturnas e da realização de atividades públicas de campanha eleitoral. Destaque de Brasília chegando com Eric Mota. O MEC recuou da decisão polêmica de determinar o retorno das aulas a partir de 4 de janeiro, após pressão de acadêmicos e reitores que afirmaram que não é seguro voltar às aulas por acreditarem que o Brasil está prestes a viver uma segunda onda de Covid-19. A equipe da Band apurou que o ministro Pazuello vai abrir uma consulta pública para debater a volta com a sociedade e a academia. A portaria que foi publicada no Diário Oficial da União revoga a permissão para que atividades online aconteçam e contem como dias letivos. A União Nacional dos Estudantes classificou a decisão do governo de irresponsável. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h27, Marcos Evangelista conosco, participando hoje por telefone. Seja bem-vindo, Marcos, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, Samara, bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM. Marcos Evangelista é o economista de todas as quintas-feiras e hoje a gente vai falar sobre a falta de insumos no polo industrial de Manaus. Como é que isso pode afetar as empresas, principalmente nesse período de fim de ano, Marcos? O que acontece, Arthur? Nós já temos sinalizações de alguns insumos, principalmente os insumos que vêm de fora, principalmente da China, estão em falta. Isso aí acaba impactando nos nossos indicadores, onde nós temos aí uma demanda acelerada em função da época do ano, mas infelizmente as fábricas não conseguem produzir aquele montante programado em função da falta desses insumos. Isso aí agora nesse período de fim de ano, em que as empresas precisam vender, precisam pagar parte do 12º salário dos trabalhadores, fica um pouco mais inviável, né? Exatamente. Além de não conseguir cumprir o cronograma de produção, acaba afetando também as finanças. Isso não é em todos os segmentos, principalmente no segmento de bicicleta, dentro do polo 2 rodas, e alguns segmentos de eletroeletrônico, Arthur.
Só corrigindo, é o 13º salário, né? 12º ainda vai ser pago. É a segunda parte do 13º. É isso. Agora, Marcos, essa semana o IBGE divulgou dados sobre a Covid-19 no Amazonas e fala do chefe do órgão, José Mendes Coelho, que chamou a atenção, mas a gente pedindo empréstimo. Tem um áudio dele aqui, né? Tem um áudio dele aqui, a gente vai escutar, depois a gente fala sobre o assunto. A cada mês, mais domicílios declaram ter conseguido empréstimo e a principal fonte são os bancos e as financeiras. Parentes e amigos também têm sido bastante utilizados para o socorro financeiro. Os aumentos dos pedidos de empréstimos indicam crescimento da necessidade de aporte financeiro por parte dos domicílios e dos seus moradores. E aí, Marcos? Exatamente. A gente tem percebido o incremento. Veja, quando se trata de uma empresa, nós entendemos que esse auxílio emergencial que estão em busca, geralmente é para custear, né, os custos fixos daquela organização. E o problema não é esse. O problema é justamente, conforme o colega falou no áudio, são os empréstimos pessoais. A grande maioria das pessoas acabam fazendo empréstimos para comprar produtos que muitas vezes não precisam e esquece que essa conta vai chegar. O que vai acontecer? Vai aumentar o índice de pessoas inadimplentes e o pior, Samara, o mais afetado nisso são as pessoas da terceira idade, que muitas vezes os membros da família utilizam o CPF dessa pessoa para fazer empréstimos, principalmente na parte de consignado, né? E aí não consegue honrar, né? Não consegue pagar as parcelas em dia, deixando a pessoa da terceira idade numa situação devedora com o CPF negativado, impedindo assim de ele poder buscar buscar uma real necessidade caso ocorra, né? Uma vez que a gente sabe que os empréstimos emergenciais bem utilizados, eles são muito bem-vindos, mas no momento que você utiliza isso para comprar produtos ou para emprestar para parentes, isso só dá um resultado: inadimplência, perca de amizade e briga entre família. E interessante que acontece principalmente com os idosos, né, Marcos? Isso está acontecendo principalmente. Eu conheço pessoas que estão fazendo empréstimo do empréstimo para amortecer e só aumentando a dívida. Complicado isso. Exatamente. O empréstimo consignado, apesar de ele ter uma taxa reduzida, no momento que você utiliza toda a sua margem de consignável, você acaba aí tendo aquele compromisso a longo prazo. E muitas vezes a pessoa da terceira idade pode, eventualmente, necessitar para uma emergência de saúde, por exemplo, e não vai poder contar aquilo porque ele já utilizou para atender um neto, atender uma filha, atender um parente. Ou seja, realmente a situação é muito complicada. Marcos, a gente estava acompanhando aqui que começou, inclusive, 9 horas, o Conselho de Administração da Suframa, o CAIS, realiza mais uma reunião ordinária, né, para analisar a pauta contendo 14 projetos industriais e de serviços, sendo 4 de implementação e 10 de ampliação, atualização ou diversificação, que somam investimentos de 2 bilhões de reais e prevêem geração de mais de 1.000 postos de trabalho em até 3 anos, prazo para efetivar as linhas de produção a partir da aprovação no Conselho. Você já viu, já analisou esses projetos? Tem algum projeto interessante lá, de fato possa render esses empregos aqui na Amazônia? Veja, todo projeto que vem para a Zona Franca de Manaus é muito importante e independente da sua magnitude de tamanho, né? Nós temos aqui um tratamento tributário diferenciado, né? Eu acho 14, no momento que nós estamos vivenciando aí, é momento para a gente comemorar, afinal são 14 novos empreendimentos que estão vindo se instalar, ou se tratando de projetos de diversificação, são empresas que estão ampliando ali os seus postos de trabalho. Então, é sempre bem-vindo. O que a gente acha que é importante é haver uma consonância com os órgãos ambientais. Uma vez esses projetos aprovados, eles só conseguem se implantar de maneira efetiva no momento que eles obtêm todas as licenças. E aí começam os problemas, Arthur.
tanto a parte de ambiental municipal como a estadual, é sempre doloroso para o empresário o tempo para você obter essas licenças, né? Nós não estamos falando aqui de 3 a 6 meses, às vezes até 1 ano, e onde muitas vezes acontece o seguinte: esses projetos que estão sendo aprovados no CAIS ou no CODAM acabam desistindo de se implantar em função da burocracia dos órgãos, né, de controle. Então, a gente deixa aqui registrado que as 14 empresas, os 14 projetos consigam realmente efetivar as suas implantações e, com isso, gerar mais de 1.000 empregos, conforme a Samara acabou de citar. E agora, nosso terceiro e último assunto, Marcos, para hoje é relembrar de uma reunião que aconteceu na SUFRAMA nessa semana. A SUFRAMA, Sudam e o BASA reuniram-se com prefeitos eleitos da Amazônia Ocidental. A reunião entre as lideranças municipais da Amazônia Ocidental, envolvendo os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, recém-eleitas em novembro, ocorreu nesta semana, e iniciativa importante, não é? Mas há gargalos, não é, Marcos? Muitos gargalos, Samara. Tem uma importância muito grande, onde o Banco da Amazônia disponibiliza aí alguns bilhões de reais para investimentos juntamente com a Sudam, através do Fundo da Amazônia, mas infelizmente na prática não é falta de dinheiro, é condições de fazer essa captação, onde a maioria dos municípios, em função dos seus gestores, encontram-se inadimplentes. Uma vez inadimplente, por exemplo, no CALC, o CALC, para o nosso ouvinte entender, o CALC seria o nosso Serasa para a pessoa física, tá? O município, quando ele está com algum débito, ele é registrado no CALC. Então, para ter acesso a esses recursos, ele precisa estar adimplente. Infelizmente, por exemplo, no caso do Amazonas, 80% dos nossos municípios encontram-se inadimplente. Então, só vão ter acesso a esses recursos para poder melhorar suas infraestruturas com dinheiro do governo federal, no momento que se tornem adimplentes. Então, a gente espera que os novos prefeitos eleitos consigam fazer aí uma boa gestão, consigam sanear seus problemas e se tornem adimplentes para poder fazer acesso a esses recursos e, com isso, melhorar a infraestrutura das suas cidades. É isso, Marcos. Quero agradecer pelas informações. Qualquer novidade, você aciona a gente, que tem prioridade aqui nos assuntos da economia. E na internet, o que temos aí de novidade? Nós estamos agora com SOS ao Empresa, uma nova linha de vídeos, onde nós vamos estar instruindo aí os empresários nesse momento tão difícil de pandemia, onde nós vamos ter a participação da economista Amanda Evangelista junto com a gente, trazendo temas relevantes. Então, você que está nos ouvindo, acessa lá o nosso YouTube e Instagram e esteja com a gente aí, que a gente vai estar trazendo vários assuntos relevantes para a sua empresa. Obrigado, Marcos. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. 9h37, 9h37 na capital amazonense. Crianças com implante auditivo recebem livro interativo para ajudar no aprendizado. Quem tem os detalhes desta informação é o Alex Ferreira. Uma média de 25 crianças de escolas públicas municipais e da comunidade em geral são atendidas no Programa de Reabilitação Auditiva para Crianças Usuárias de Implante Coclear, o PIC. O programa tem o objetivo de atender, por meio de equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogo especializado em reabilitação auditiva e psicólogo, as crianças quanto às expectativas da fala e comunicação. Para ajudar as crianças a compreenderem o que enfrentam a partir do implante auditivo, o livro As Três Orelhas, produzido pela professora e fonoaudióloga Mariana Pedretti, é lançado nesta terça-feira. A dona de casa, Nayara Silva, é mãe da aluna Alice. Para ela, o livro tem uma dinâmica interessante para as crianças. Não só para quem tem problemas auditivos, mas para outras crianças também, até mesmo porque eu também tenho uma outra filha. O livro vai servir para me explicar tanto para ela quanto para a irmã, mostrar porque são as três orelhas, né, em 3 formas de trabalhar. Não é somente o som, tem vários fatores a trabalhar. E eu acredito que o livro ele veio para ajudar. O livro busca despertar a atenção das crianças para o funcionamento da audição, com informações sobre anatomia, fisiologia e cuidados para não prejudicar o sistema sensorial. As crianças não só poderão aprender e conhecer, como cuidarão mais da saúde auditiva, como fala a autora, fonoaudióloga Mariana Pedretti. E essas crianças precisavam
precisavam receber esse material, ter acesso. Então, como muitas não tinham acesso, nós recebemos o apoio da Secretaria para levar esse material para essas crianças e para essas famílias. E que essas mães possam ser disseminadoras desse material. Peguem esse livro e contem para várias orelhinhas. A gente quer que todo mundo possa ouvir essa história. A ideia da publicação surgiu no início da pandemia, quando as aulas passaram a ser à distância. A psicóloga Paula Freitas explica que o programa de reabilitação auditiva não funciona apenas com as crianças, envolve também as famílias. A gente instrumentaliza eles com informações e esse livro é uma das formas de fazer a terapia em casa, porque com ele os pais podem trabalhar e explicar para as crianças o que foi implantado no corpo deles. E de forma ilustrativa, de forma didática, o livro ajuda nessa explicação. O lançamento do livro As Três Orelhas ocorreu nesta terça-feira no hall da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, na Avenida Maceió, zona centro-sul de Manaus. O lançamento seguiu o protocolo de cuidados contra o coronavírus, sem aglomeração e somente 5 alunos e familiares. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h41 e 33 sepultamentos são registrados nos cemitérios da capital do Amazonas nas últimas 24 horas. Desses, 30 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, sem opção por cremação e com um óbito oriundo de outro município. Já nos cemitérios particulares da cidade, 3 enterros foram realizados. Entre as causas de morte do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 3 foram declarados como Covid-19 e nos espaços privados não houve registro de óbito pelo coronavírus. Um projeto de lei que visa garantir a passagem intermunicipal gratuita para portadores de doenças renais, AIDS e de doenças raras e genéticas no Amazonas é apresentado na Assembleia Legislativa. O objetivo do projeto é facilitar o acesso à saúde para quem precisa de tratamento contínuo, uma vez que muitos pacientes precisam se deslocar para outros municípios em busca de atendimento por não encontrarem na sua localidade. A gratuidade também se estenderá a um acompanhante, caso seja validada essa necessidade. O projeto de lei está tramitando na Casa Legislativa. O Acre é um dos estados que registra o menor percentual de pessoas que realizaram testes para diagnóstico da Covid-19 em outubro desse ano no país. Os dados são da edição mensal da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Covid-19 do IBGE. No estado do Acre, 229 mil pessoas fizeram algum tipo de exame para diagnosticar a doença entre os meses de julho e outubro. Além do Acre, o Pernambuco também teve uma pequena taxa de pessoas que realizaram testes em outubro, com um percentual de 7,9%. E hoje já está marcada a primeira reunião da Comissão de Transição da Administração Municipal. A Comissão de Transição do Governo Municipal, formada por membros da gestão do atual prefeito, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, e indicados
pelo prefeito eleito Davi Almeida do Avante, realiza hoje a primeira reunião de alinhamento. Essa reunião está marcada para as 16h, onde representantes de ambos os mandatos irão conceder entrevista à imprensa no auditório Isabel Vitória de Matos, que é o auditório da Prefeitura, na Avenida Brasil, no bairro Compensa. A gente só espera que não haja aglomeração, como vem acontecendo aí, principalmente durante a campanha, aglomeração também de repórteres para pegar a informação, né? Só espero que não aconteça também lá no auditório da Prefeitura essa aglomeração de profissionais da imprensa, porque eles também merecem ter esse cuidado até mesmo para passar a informação para a população. Temos notícias agora de Brasília com Thaís Sprovieri. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai aceitar que empresas desenvolvedoras de vacinas contra a Covid-19 solicitem o uso emergencial no Brasil. A agência poderá permitir o uso em grupos específicos da população. No entanto, a autorização desse uso emergencial não permite a vacinação em massa ou a comercialização das substâncias. Para essa autorização, cada empresa desenvolvedora deverá apresentar um pedido que será analisado de forma independente pela diretoria colegiada da Anvisa. Cada farmacêutica ainda terá que comprovar qualidade, além do estudo clínico na última etapa de testes. No caso do registro formal, a Anvisa precisa de 60 dias para concluir a análise, a contar da data do pedido. Até o momento, nenhum desenvolvedor solicitou esse registro ainda. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, especialmente a nação flamenguista. Sim! Vamos abrir com uma sonora, Megali, de um pentelho zoando o Flamengo. Simão, você vai querer comprar briga com metade do país mesmo? Quero! Sempre! Vamos lá. Olha o que o pentelho fez. Chama. Pizzaria Flamengo, boa noite. Boa noite. Vocês têm pizza argentina? Tem sim, senhor. Vocês ainda estão entregando em casa? Não, vai tomando. Nossa. O cara é tão pentelho que ele descobriu uma pizzaria chamada Flamengo. Vamos ouvir de novo? Vamos, Flamengo! Chama. Pizzaria Flamengo, boa noite. Boa noite. Vocês têm pizza argentina? Tem sim, senhor. Vocês ainda estão entregando em casa? Não, vai tomando. O cara tem que ser muito espírito de porco, né? Sim! Vamos, Mengão! Entregando em casa. Breaking News! Hoje a coleção é grande, são 5. Boemba Boemba. Deputado húngaro de extrema-direita. Aliás, húngaro de extrema-direita é pleonasmo, né? Começa por aí. Deputado húngaro de extrema-direita e contra os direitos LGBTQ+, é pego em orgia gay em Bruxelas. Machão na Hungria, gaysão na Bélgica. São sempre esses, né? Claro que é. Não, e com 25 homens. Gente. 25? Aglomerou, ainda por cima aglomerou. Por cima aglomerou. Aglomerou. Mas, olha, meninas, é o que eu sempre falo. Caiu a máscara? Caiu a máscara. Não faz só a máscara, não. É o que eu sempre falo. Todo pitbull é uma lessa enrustida. Quando chega esses caras, não gosta de viado. Viado. Ditadura gay. Ditadura gay. Chega à noite, vai pra Bélgica. Ô Simão, mas 25 homens? Precisava tanto?
Sim, ele não saiu da Hungria para nada. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, minha gente. Band News FM. Esportes. 9h48, Esportes, é claro, com ele, Patrick Vieira, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Patrick, o FAST repatria mais um ex-Manaus e regulariza jogadores. Quem são? Isso mesmo, Arthur. O FAST oficializou mais um reforço para a competição e quem chega é mais um do Manaus FC após a eliminação do clube na 3ª divisão. Trata-se do goleiro Bruno Saul, que tem 24 anos e passagens pelo próprio rolo compressor nas categorias de base. Foi campeão amazonense da Copa Norte. Do Manaus, Paz e Passos foram os únicos que chegaram por empréstimo e inclusive já estão inscritos no boletim informativo da CBF. Janeudo foi inscrito nesta terça. Vale dizer que Saul, assim como Dija, que ainda não foram regularizados, tem que ter os nomes publicados no BID, no máximo até esta quinta-feira, data limite para que os clubes da 4ª divisão inscrevam novos reforços. Falando de reforço, teve mais uma baixa, aliás, no Manaus Futebol Clube. Isso mesmo, capitão do Gavião do Norte no acesso e do ano passado e segundo atleta com mais atuações pelo clube, o volante Derlan, de 31 anos, rescindiu o contrato com a equipe. O anúncio foi feito nesta quarta em comunicado via assessoria de imprensa Esmeraldina. Ao mesmo tempo que anunciou a rescisão de Derlan, a nota informou que o volante vai defender o Motoclube do Maranhão na reta final da Série D do Brasileiro. Coincidentemente ou não, né, a equipe maranhense será o rival do FAST, que também tem outros Manaus, né, como a gente já falou ali na outra notícia. Na segunda fase do mata-mata na 4ª divisão. Ele disputou 96 jogos com a camisa do Manaus, foram 7 temporadas no Gavião do Norte entre idas e vindas e foi bicampeão estadual pelo clube em 2018 e 2019. Arthur, Samara, antes de passar para a agenda, né, os resultados, né, a gente recebeu aqui sobre o resultado do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Os jogadores Bruno Ferreira, Cleiton Borges, Matheus Felipe, Kaique Viana, Natan Vinícius Tomazin, Lucas Oliveira e Evanilton Ferreira da Silva foram punidos com a suspensão de jogos pelo Campeonato Amazonense. A pena varia de 2 a 5 jogos de acordo com cada jogador e o clube também, o Tarumã, foi denunciado e terá de pagar R$1.000 de multa. O caso foi por conta da confusão generalizada causada pelos jogadores denunciados na marcação de um pênalti no último lance durante a semifinal do Amazonense Série B contra o JC de Itacoatiara. Por conta destes acontecimentos, o árbitro Antônio Carlos Pequeno Frutuoso encerrou o jogo antes do previsto, sem a efetuação da cobrança de pênalti por parte do JC. Então, por conta daquela confusão na semifinal do Amazonense, acabou agora eles sendo denunciados e punidos pelo TJD. Aquela confusão em cima do juiz? Isso, eles foram lá, partiram para cima, a PM teve que entrar em campo e acabou o árbitro tendo que finalizar o jogo e agora saiu a decisão. Rapaz, o árbitro aqui nos jogos no Amazonas sofre. Qualquer coisinha, todo mundo corre para cima dele e não é qualquer escorão, não é qualquer briga assim falada, não. É uma discussão e tem algumas vias de fatos em alguns momentos. É empurrão. E aí a polícia militar tem que estar bem atenta porque o árbitro em algum outro momento pode ser agredido, como já aconteceu em outras ocasiões. Vamos para a agenda dos resultados agora, Patrick. Isso mesmo, Samara. Campeonato Brasileiro, ontem teve o jogo, né, entre Fortaleza e Corinthians, 0-0, teve muita reclamação, polêmica nesse jogo, um pênalti ali não marcado pro Corinthians, a expulsão do Jô também foi polêmico, né? E hoje, Goiás e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, as rodadas afetadas pelo coronavírus. Lembrando que o São Paulo pode ser líder hoje, né? A gente já viu ali na Band News FM, um novo líder pode surgir, né? Se ganhar, o São Paulo é líder. Na Libertadores, o Nacional empatou com o Independente Del Valle, mas ganhou nos pênaltis por 4-2, classificado para a próxima fase. Palmeiras e Delfim, o Palmeiras atropelou 5-0 no Delfim, também está classificado. Já o Internacional, no primeiro jogo contra o Boca Juniors, por conta da morte do Maradona, perdeu para o Boca Juniors. E o Tevez, que fez o gol, homenageou o Maradona, tirou a camisa ali com a camisa que o Maradona tinha dado para ele. O Jorge Wilson também perdeu para o Libertad
que está classificado. E nesta quinta vamos ter o jogo entre Grêmio e Guarani do Paraguai. O Vasco enfrenta o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Já na Champions, o Sevilha perdeu para o Chelsea por 4-0. O Borussia Dortmund empatou com a Lazio em 1-1 e o Manchester United perdeu para o PSG em casa no Old Trafford por 3-1. Destaque para o Neymar, que fez 2 gols. Rapidamente, a possibilidade de termos uma final de clubes brasileiros da Libertadores é muito alta, né? É muito alta, só que a gente tem que combinar com os outros. Tem que combinar com os outros clubes, né? Principalmente os argentinos que estão aí no nosso pé. E eles fizeram um pacto lá na Argentina. Saiu uma notícia, né, nos jornais argentinos que os clubes de lá do país fizeram um pacto para ganhar essa Libertadores por conta da morte do Maradona. Então todos os clubes aí estão bem motivados. Rapaz, se depender de Palmeiras, do Grêmio, do Santos, esse pacto aí pode ir por água abaixo, né? E me perdoe Maradona, mas os brasileiros também querem ganhar essa Libertadores. Assim como aconteceu, o time brasileiro ganhou no ano passado, que foi o Flamengo, e foi eliminado pelo Racing. Batidas de pênalti perfeitas da equipe argentina. O que mais, Patrick, que nós temos? Mas é isso, Arthur. A gente vai esperar, né? Que amanhã tem os outros jogos, né? Por conta da rodada do coronavírus, mas esses são os jogos de hoje e a gente espera e amanhã tem mais. Perfeito, obrigado e até amanhã. Valeu, Arthur, Samara e os ouvintes, até amanhã. Band News informa, com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, prometido aqui, a gente vai voltar a falar com a Sônia, uma outra dúvida que ela nos mandou. Que tipo de tênis é mais adequado para os treinos que você dá? Tem bastante movimentação, tem salto, tem deslocamento lento, rápido. Os treinos variam bastante, né? Mas também não dá para pedir para que as pessoas tenham um tênis para cada coisa, para cada movimento, né? Não seria razoável, isso também não é necessário. Explica pra gente o que a gente deve levar em conta na hora de escolher o modelo de um tênis, Camila. O que ele precisa dar ali pra gente? O pé tem que ficar um pouquinho mais folgado, tem que ficar mais preso. A meia, a importância dela. Vamos explicar isso. Olha, Sônia, primeiro, para cada esporte, para cada atividade, é importante sim ter um tênis mais adequado. Se você for olhar os tênis dos jogadores de basquete, eles têm aquele cano um pouquinho mais alto. Se você for olhar tênis para corredor, a gente inclusive pede para tênis de corredor sobrar 1 ou 2 dedos na frente. É um tênis que tem que ter um amortecimento de altíssima qualidade, tem que ter muito amortecimento, tem que ser muito bom, né? A gente está sempre com o peso do corpo e com o impacto correndo e tem sempre as características e propriedades para aquela atividade. Falando do treino que a gente faz em casa, um fortalecimento, sim, que tem bastante movimentação, tem deslocamento e a gente não corre praticamente dentro desses treinos. O que a gente precisa? A gente precisa de um tênis firme, que dê firmeza, que a gente não escorregue dentro dele, caindo para o lado. E teria que ser um tênis onde a sola é um pouquinho mais dura, um pouquinho mais rígida, não precisa de tanto amortecimento, não precisa, porque não é como um tênis de corrida, você não vai ter tanto impacto como num treino de corrida. Você precisa de um tênis, já que a gente trabalha muito estabilização, você precisa de um tênis mais baixinho, com o solado um pouquinho mais duro e que tenha esse suporte lateral para o pé não escorregar nem para dentro e nem para fora. Então, e às vezes até dentro dos nossos treinos que a gente faz ali comigo, tem treinos onde você pode fazer também descalço, é muito interessante, aumentando toda essa parte sensorial que a gente tem na sola do pé e que ajuda também no corpo, no equilíbrio e uma série de outras coisas. Dúvidas? Mande aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rveneri, VENERI, e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar.
crescer. É um sonho de criança, é quem se apaixona, escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor. 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Em ponto, chegando ao fim do Band News Manaus, mas claro, não podemos deixar de agradecer a sua participação, você que falou do trânsito, falou do clima, comentou as nossas reportagens. Saiba que tudo que você ouve aqui também fica registrado no nosso site. Acesse aí www.bandnewsdifusora.com.br, bandnewsdifusora.com.br. Samara Souza. Até o nosso ouvinte, o Joab, lá na Espanha, ele comentando aqui sobre essa situação da energia elétrica. Prometeram privatizar, algumas empresas foram privatizadas de energia, mas todo mundo continua sendo ligado ao governo federal. E mesmo assim não prestando tão bom serviço. Aí as empresas alegam que falta recurso, né? É por isso que elas apelam para o aumento da energia, para que elas também tenham dinheiro em caixa para investimento. Aí o Joab, claro, ele mora na Espanha, mas ele está ligado aqui porque ele tem família que mora no interior do estado. E ele diz exatamente isso. Poxa, privatizaram para a gente ter uma melhoria, mas não deu muito certo não, infelizmente. Vou comentar mais sobre esse assunto ao longo dos dias. Obrigado, Samara. Até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Agora, Band News Station. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui no